E o outro cara tem que ter responsabilidade de vontade e coragem e pensar positivo. A pessoa vê o resultado lá, Exato. mas não vê o que você faz para chegar naquele resultado. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da Fiorotti Advogados, o Legalcast. Estamos com um convidado hoje extremamente especial, uma pessoa que de motoboy virou empresário do ramo de transporte, com mais de 150 caminhões, com mais de 260 funcionários. Você que trafega nas rodovias BR-101, BR-262, certamente já cruzou com um dos caminhões da empresa dele. Estamos aqui com o Marquinhos da Transmark. Seja bem-vindo, Marquinhos. Tudo bem? Obrigado, Júnior. Tudo bem com você? Tudo jóia. Espero que vocês também estejam bem. Eu estou. Marquinhos, é um prazer estar aqui com você. E uma honra também, né? Porque você é um empresário referência. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Obrigado. Conheço o seu trabalho. Sei que você é uma pessoa extremamente séria. Trabalha com dedicação na sua empresa. Queria que você contasse um pouco. A gente veio aqui para contar um pouco da sua história, viu, Marquinhos? Que eu admiro muito. Queria que você contasse um pouco da sua história, como você começou. Me fala como você começou a trabalhar, Marquinhos. Então vamos lá. Hoje eu tenho 44 anos de idade, né? Trabalho hoje, eu sou diretor-presidente da empresa Transmark Transporte. Comecei a trabalhar muito cedo, praticamente com 13 anos de idade, mas informalmente, na rua, fazendo alguns pedidos, uns correzinhos para as mães ali dos alguns amigos meus. Do bairro onde você do morava? Do bairro onde eu morava em Carapina. Mas que tipo de corre era esse? Tipo assim, buscava leite, tinha uma marca de leite CCPL, que o filho dessa senhora só tomava esse leite CCPL. E só no começo do bairro que tinha. Então ela falou, todo dia, 3 horas da tarde, você vai lá, busca o leite para mim e deixa aqui em casa aqui. Ah, porque naquela época o leite não era em caixinha, era aquele leite de sacolinha que ele não durava muito tempo. Isso aí, então o leite era diariamente. Uhum. E aí, isso em 93. 94, eu comecei a trabalhar numa fábrica de roupa com 14 anos. Uhum. Agora em junho fez 30 anos de carteira assinada. Tipo assim, com o Prolabore agora e com a parte de carteira assinada. Comecei a trabalhar numa fábrica de roupa, fabricava calça de roupa. E aí o que acontece? Não, mas você tinha quantos anos nessa época? 14 anos. 14 anos trabalhando numa fábrica de calça. Exatamente. De carteira assinada. De carteira assinada. Naquela época podia. Menor aprendiz, né? Não, era CLT mesmo. Naquela época, na década de 90, 14 anos já podia assinar carteira e trabalhar. E você trabalhava lá. Você fazia o que nessa empresa de calça? Trabalhava de ajudante de serviços gerais. Fazia de tudo. Amarrava... Hoje, quando você fabrica uma calça, ela fabrica avesso, né? Tipo assim... Ao contrário que ela é fabricada. Ah, não sabia disso, não. Como a gente está vestido aqui, ela não é feita... É feito ao avesso. Ao avesso. E aí, para você mandar essa calça, todos os jeans, ele é um jeans de uma cor só. Aí fica mais escuro, mais caro, quem faz isso é a lavanderia. Ah, sei. Isso aí eu sei. Que a lavanderia que faz essa a lavanderia profissional. A lavanderia profissional. E aí tem uma que joga pedra dentro para ficar mais gasta. Isso aí. Isso e aí o que acontece? Eu trabalhava ali dobrando roupa, limpando, varrendo o salão onde que as costureiras trabalhavam, tinha umas 30 costureiras, e carregava para lá, quando ia para a lavanderia, quando chegava da lavanderia, ensacolava, etiquetava, botava o número ali e ficava ali. Trabalhei ali do ano de 1994, nessa fábrica, até 96. 2 anos. 2 anos. De 96 a 98, essa fábrica fechou, e eu fui trabalhar em outra fábrica, de 96 a 98. De roupa também? De roupa também. Lá na Serra também. Serra. Ali em Carapina, perto da rodoviária da Águia Branca. Sei. Ali. Sei. Carapina ali. Eu morava em Carapina Grande, do outro lado da perto pista ali. Sei, entrando no contorno ali. Exatamente. E aí o que aconteceu? De 96 a 98, fui trabalhar com outro rapaz, e aí chegou em 98 também, situações financeiras do país, sobe, desce, vendendo roupa e coisa, e o cara decidiu fechar. Ele fechou a fábrica também? Fechou a fábrica também. E eu fiquei desempregado. Oh, meu aí Deus. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, pô, desempregado. Você era casado nessa época? Não, era não. Solteiro? Solteiro. Tinha aí 18 anos. E aí o que acontece? Eu sempre gostei de trabalhar, sempre tive meu dinheirinho, e eu falei assim, vou ficar desempregado, aí conheci o cara, falou assim, eu tô precisando de um ajudante de pedreiro. Eu falei, vou lá ajudar o cara lá que tava recebendo seguro. Eu falei, ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro? Trabalhei de ajudante de pedreiro lá, 6 meses. Lá em Cidade Continental. Cidade Continental tava começando... Cidade Continental, pra quem não conhece,
depois de Novo Horizonte, ali na Serra. Sei, na É Serra. um conjunto muito grande ali. E aí já tava a cidade continental e tinha muita casa que o cara comprava casa de conjunto e queria dar um upgrade na casa. Ah, porque as casas eram aqueles casas de conjunto, conjunto, e aí o cara fazia um puxadinho. Puxadinho. E você tava lá de ajudante de pedreiro fazendo puxadinho. E aí eu tava lá, trabalhando de ajudante de pedreiro. Legal. Eu gostava de andar de bicicleta, morava em Carapina e de bicicleta voltava, era uma diversão. Chegou em 98, fiquei lá uns 6 meses, aí eu fui trabalhar numa livraria chamada Edição. Aonde isso? Na Marechal Campos. Aqui em Vitória já. Aqui em Vitória. Aí eu trabalhei lá 6 meses, um colega meu trabalhava de office boy. Na época, quando o cara queria tirar o extrato do banco, tinha que ir lá no centro de Vitória, imprimir o extrato e trazer pro... Não tinha internet com facilidade. A internet Tava iniciando. Tava iniciando ali, caminhando. Isso aí na década de... Era de escada. 98. Aí ia lá, eu lembro que você hoje, era um serviço maravilhoso. Pegava assim, ia no banco... Ficava no ar-condicionado? Imprimia o extrato e levava para a gerente da livraria. Na época tinha livraria a Edição e a Logos. Você lembra da Logos? Eu lembro da Logos. A Edição não? A Edição eu não lembro. A Logos eu lembro porque a Logos... Tinha no shopping. A Logos vendia muito livro jurídico. Tinha aqui perto de Bento Ferreira, na Leitão da Silva, tinha no Shopping Vitória, tinha no centro. Então, no centro era concorrente às duas. Era a livraria A Edição, que era do seu Milton, e a Logos, que era maior, que tinha em Vila Velha, tinha no Shopping Vitória. A Logos era muito grande. Muito grande. Então, aí eu trabalhei nessa livraria e de manhã cedo a gente ia fazer essa parte de office boy, de levar documento, e à tarde marca-texto. Sabe o que é marca-texto? Não. Marca-texto, pô. Sei. Aquele papelzinho, dando sei. E o que você fazia com aquilo? Colocava dentro dos livros, didático. Tinha um nome. Porque tinha propaganda da livraria. Da livraria, isso aí. Entendi. Tipo assim, tem o nome, o marca-texto ali, aí o que acontece? Lá tinha um telefone da loja, que tinha uma loja na UFES, tinha uma loja na Marechal Campos, que era a matriz, tinha uma no centro de Vitória, Vila Velha e alguns outros lugares aí. Sei. Jardim da Penha. Jardim da Penha. E aí o que acontece? E aí chegava lá assim, 5 mil livros. E eu carregava roupa, vamos carregar livro também. E aí você botava os marca-textos. Chegava as empresas, as editoras, vem de São Paulo, deixava os livros nas caixas. E aí eu e mais 2 rapazes, que é um amigo meu, Maurinho, e o outro rapaz chamado Marcos também, subi com esse livro pro 2º, 3º andar, e aí tinha que colocar o marca-texto em todos os livros. E aí tinha os motoristas que entregavam para as lojas, que eram umas 6, 7 lojas, que onde eu te falei. Fazia distribuição. Distribuição e entregava nas lojas para vender. E eu fiquei lá nessa aí, mais ou menos, final de 98, meado de 99. Um ano e pouco. Um ano e pouco. Trabalhei lá. E aí, meu pai trabalhava numa empreiteira da ArcelorMittal. Ele era o quê? Era mecânico e borracheiro. E sua mãe, Marquinhos? E minha mãe era faxineira. Trabalhava na casa das pessoas. Diarista. Trabalhava aqui em Vitória, aqui na casa. A gente morava na Serra, em Carapina, ela trabalhava aqui. E aí, eu namorando, meu pai foi e arranjou um serviço para mim lá na empresa do lado lá, que na ArcelorMittal. Tem várias empreiteiras lá dentro. Então, que na época não era Arcelor, era CST, né? Mesmo. Hoje que é hoje é Arcelor, mas antigamente era CST. A CST. Companhia Cerúleo Tubarão. E aí, ele arrumou pra mim... Era uma empreiteira da CST. Da CST. Nunca trabalhei na CST. Meu sonho era trabalhar lá. Não trabalhei. Graças a Deus que não trabalhei. Senão tava lá até hoje. E aí, o que acontece? Fui trabalhar nessa empresa de ajudante. Eu hoje não sou muito... Essa empresa fazia o quê? Ela transportava as placas de aço. A ArcelorMittal, a CST, a ArcelorMittal, né? Ela fabrica uma chapa. Essa chapa era fabricada no alto forno e para chegar até o porto tem que levar em cima de carreta. E essas carretas levavam até lá. E você trabalhava nessa empresa fazendo o quê? Era de ajudante. Ajudante de quê? Mecânico, borracheiro, tudo. Serviço geral. Na época lá, hoje... Pau pra toda obra, vamos dizer assim. Hoje eu contrato uma pessoa para varrer, uma outra para juntar. Se colocar as duas para fazer, eles falam assim, função de desvio de função. Na época lá, lavava banheiro, carregava caminhão, descarregava. Não existia negócio de desvio de função que toda hora hoje tem aqui, não. Então, o que acontece? E aí, eu trabalhando nessa empresa, eu entrei lá finalzinho de 99. É isso que eu ia perguntar, final de 99. Final de 99. Aí entrei, o rapaz lá, o senhor Odilon, eu lembro até hoje, um encarregado lá, ele falou, rapaz, esse cara não vai aguentar aqui trabalhar aqui não, porque eu magro, hoje eu não sou muito alto. Naquela época, magrinho, trabalhando, andava muito de bicicleta, e falou assim, esse cara não vai aguentar muito tempo não. Ele chegou pra mim e falou, você vai trabalhar de segunda a sexta. Eu falei, beleza. Na sexta-feira ele falou assim comigo, Marquinhos, amanhã é sábado, você vai trabalhar até as 4 horas da tarde, tá bom? Eu falei, beleza.
Chegou 3 horas da tarde e falou, amanhã você vai trabalhar até meio-dia, que era no domingo. Aí eu falei, ok. E você não refugava o trabalho? Refugava não. Trabalhava. Chegou no outro final de semana, mesma coisa. E naquela época, Júnior, eu ganhava R$350. Eu lembro como fosse hoje. Eu sou bom de cabeça nesse negócio de data, número. Sou muito bom nisso. Ganhava R$350. E essa empresa, ela pagava as coisas tudo certinho. Na hora extra que a gente fazia, no sábado era 75%, no domingo era 100%. E ela pagava? Pagava tudo certinho, 100%. A empresa... E você ficou quanto tempo fazendo esse serviço, trabalhando assim? Trabalhei, eu entrei lá, ele me deixou 3 meses, trabalhava todos os dias. Mas no primeiro mês... Pera lá, deixa eu entender. Você entrou na empresa, você trabalhava, você trabalhou 3 meses trabalhando... Sem folgar. Segunda... A segunda. Segunda, Direto. terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda... Era o meu teste. Tipo, 3 meses? 3 meses. Ele falou assim, ó, sua experiência é 3 meses. Se você trabalhar todos os dias... Ele não chegou a falar isso comigo, não. Ele falava com outras pessoas, ó. Se ele ficar os 3 meses, que ele não foi muito com a minha cara, assim, chegou assim e falou assim, pô, esse cara aí não vai ser... Ele era um paulista, assim, ele veio de São Paulo, veio lá de Ribeirão Preto, Cravinhos, aquela região ali. E aí falou assim, esse cara não vai aguentar muito trabalhar, não, porque tinha muito problema com o ajudante. Os caras começavam a trabalhar, saía... Não aguentava o serviço. Ó, então o cara que eu vou botar pra trabalhar aqui agora vai ter que trabalhar os 90 dias direto, sem pagar. Mas ele pagava. Aí o meu salário, o primeiro mês era pra me receber 350, eu recebi 600. Aí eu falei assim... Deixa ele mandar eu trabalhar, até de noite eu trabalho. Aí eu ganhei o dobro. Trabalhava 2, 4, 8 vezes no mês, a mais, mas eu ganhava o dobro. Porque era hora extra. Hora extra. Aí eu falei assim... E aí, depois do terceiro mês, ele começou a dar uma... Aí ele viu que, tipo assim, eu era um cara... Ele tá precisando de trabalhar, tá querendo trabalhar. E eu sempre trabalhei. Nunca parei. Sempre assim. Até hoje, pra você ter ideia, eu trabalho todo sábado. Mas vamos lá. Aí depois do terceiro mês, esse cara entendeu que você gostava de trabalhar. E... Comecei a trabalhar, aí foi isso em 99, virou anos, foi pro ano 2000, trabalhei. Chegou 2001, não sei se você lembra, teve uma tinha 7 ajudantes. E aí o que acontece? Nessa empresa tinha uns 40, 50 funcionários e tinha 7 ajudantes. E teve o racionamento de energia. Não sei se você lembra disso. Vagamente eu lembro disso, mas foi racionado. Aí o que acontece? Não podia ligar a energia às indústrias, tinha que reduzir 30%, era lei, tipo assim, se você não reduzisse a energia 30%, você ia pagar uma multa gigante. Isso era no Brasil todo. Quem é mais antigo aí vai lembrar disso aí. E à noite não podia. E aí a empresa falou assim, poxa, tem que reduzir 30% de produção, então automaticamente tem que mandar gente embora. Fizeram uma reunião e falaram, ó, vou dispensar alguns aqui, não é o nosso motivo que a gente está querendo, é porque a gente não pode trabalhar, então a gente tem que diminuir a produção para não não gastar essa quantidade de energia. Sim. E aí tinha 7 ajudantes, eu falei assim, pô, eu tinha pouco tempo, tinha 1 ano e pouco, 2 anos, e tinha uns caras lá do começo, que essa empresa começou em 97, eu falei, eu vou ser o primeiro a rodar aqui, eu imaginei na minha cabeça. Você acredita que eles mandaram os 6 ajudantes embora e eu não fui mandado embora? Olha só. Fiquei Isso é o reconhecimento do seu trabalho. Mas também é o seguinte, essa empresa, ela comprava caminhão novo e tinha um vigia. E aí, quando chegava o caminhão novo, guardava dentro do galpão lá e falava assim, Marquinhos, ó, essa noite você vai ficar aí com o vigia aí pra tomar conta desse caminhão. Eu falei, eu topava tudo. Tudo que você mandava fazer, eu fazia. Eu falei, beleza. Vou vigiar o quê? Eu vou dormir. Eu falei assim, eu vou dormir a noite toda, que eu vou vigiar o quê? Aí eu pegava lá aquele saco bolha, não tem? Enrolava num canto lá, dormia a noite todinha de manhã. Você dormia assim, no saco bolha? No saco bolha, assim. Enrolava o saco bolha, deitava lá e falava assim, no outro dia, não, eu tô tranquilo, eu trabalho ainda. Que eles pagavam tudo. Cara, você rodava à noite e trabalhava direto. E aí ele falou assim, não, vai embora meio agora, 8 horas da manhã, meio-dia você volta. Aí meio-dia eu ia. Não, você ia embora de manhã. De manhã cedo e voltava meio-dia. E a hora extra pocando. Você recebendo hora extra. Recebendo hora pra extra. você é uma maravilha. O salário mínimo naquela época, acho que uma faixa em 2001, se quiser pesquisar, acho que uma faixa de 200 e pouco, 300 e pouco. E eu recebia R$800, era dinheiro pra caramba, rapaz. Era muito dinheiro. Aí eu falei assim, rapaz, o que esse cara mandar, eu faço. Você recebia em torno de 3 salários mínimos, 3 ou 4? 2,5, mais ou menos. Uns 2,5, 3 salários mínimos, mais ou menos. Era muito dinheiro pra você na época. Muito dinheiro pra mim na época. E você ficou nessa empresa até quando, Marquinhos? Até 2003. Junho, na verdade, foi abril de 2003. Por quê? Essa empresa,
ela, vou chegar nesse ponto ainda, ela perdeu o contrato com uma empresa daqui do Espírito Santo muito grande, um dos grupos maiores aqui do Espírito Santo, que é a VIX. Inclusive, a VIX está lá até hoje. Ah, então esse contrato que ela tinha na CST, CST, ela perdeu e quem assumiu esse contrato foi a VIX. o grupo Águia Branca. E aí? E aí, o que acontece? Nesse intervalo de tempo, eu ganhava aquele valor. Minha filha, que hoje tem 23 anos, a Júlia, hoje, graças a Deus, é doutora. Formada em medicina. Formada em medicina, está trabalhando, é médica, inclusive eu hoje já está trabalhando, já está fazendo uns plantãozinhos aí, virou médica. Essa menina tinha nascido com 1 ano, já tinha nascido, estava com 2, 3 anos de idade. E aí, o salário ali de R$800 era muito bom quando era eu e minha esposa. Veio filho, o negócio complicou. Veio filho, fralda, eu nunca vi um negócio caro que é tal da fralda. Aquilo mija, parece que os meninos marcam, eles mijam 2, 3 vezes por hora. E outra coisa, comer... E fralda é caro mesmo. Não, fralda e comer, tinha que pagar a luz pra parar de comer, que comia o tempo todo. Aí eu pagava a luz, vai dormir pra parar de comer. E olha que ela é magrinha, e ela é magrinha. E aí, o que acontece? Aí eu falei, cara, tá muito complexo, né? Minha mãe me ajudando. Eu falei assim, poxa, minha mãe me ajudando... fazendo faxina para me ajudar minha filha. Olha só. Aí eu falei, não, vou ter que dar o meu jeito. E não tinha assim eu não tenho muito estudo. E você estudou até que ano, Marquinhos? Fiz o 2º grau completo. Até o 2º grau completo. Ok. Aí o que acontece? Cheguei e falei assim, cara, eu vou ter que dar um jeito. E aí, eu tava na Avenida Central, tem um Extra Bom ali na entrada da Avenida Central, na Carlos Gomes. Sim. Tem a Avenida Central Carlos Gomes. Porque eu sei nome de rua que eu fui motoboy. Vou chegar nesse ponto do motoboy. E aí, o que aconteceu? Tinha uma empresa chamada lá Mix Coffee, que o cara falou assim comigo. Eu perguntei ele, vem cá, quanto você ganha aí? Que eu sou curioso pra caramba. Eu pergunto todo mundo o que é, como é. Aí ele falou assim, rapaz, eu ganho aqui tanto por dia, aqui, R$35 por dia. Aí eu falei, rapaz, eu tirei carteira de moto, você não quer me dar uma vaga aí não? Ele falou, rapaz, o cara, Flavinho, o nome dele, eu sou bom de cabeça dele. Ele falou assim, ó, quer trabalhar pra mim aqui amanhã? Mas essa empresa fazia o quê? Essa empresa, eu trabalhei em 2 empresas lá em Laranjeiras. A Mix Coffee, que eu trabalhei muito pouco tempo. Que era uma empresa, era uma lanchonete, que entregava pizza de noite. E o Ricardão Lanche, que eu vou chegar no Ricardão Lanche. E aí esse Flavinho falou assim, rapaz, você vem aqui amanhã, você trabalha com minha moto que eu preciso folgar. Você não tinha moto, então? Não tinha moto. Aí eu fui lá, trabalhei numa quinta-feira para ele, de moto, de 7 à meia-noite. Ele me deu R$35, e R$35 era dinheiro pra caramba. Eu falei assim, pô, vou comprar. Eu falei, se eu comprar uma moto assim, comprar uma moto não para. Na época ainda tem o Ricardão Lanche, a Mix Coffee não existe mais. Tinha um Regis Pizzaria e tinha várias lanchonetes lá. O cara falou assim, rapaz, se você comprar moto, você roda aqui qualquer um. Porque naquela época não tinha iFood, né? Não tinha iFood, não tinha nada disso. Era no telefone, o cara ligava lá, pediu o lanche e entregava. Até hoje a moto, quem tá desempregado hoje com um carro ou com uma moto, trabalha hoje aí. Hoje por aplicativo, né? Aplicativo, mas antes na época não era. A gente trabalhava com a própria pessoa, assim, tete a tete. O próprio dono da lanchonete. Dono da lanchonete. Ou da pizzaria. Aí eu fui e falei, ó, vou comprar uma moto. Comprei a moto, fiado, e falou, agora eu vou trabalhar com a moto pra pagar a moto e sobrar alguma coisa pra mim. E aí me informaram assim, pô, o Ricardão Lanche paga melhor. Esse Ricardão Lanche fica onde? Na Serra, no Civite, ali. Quem conhece ali a Serra, tem um terminal de Laranjeiras, sentido Jacaraípe, BR-101. Ali tem um terminal de Laranjeiras, tem um hospital, a maternidade de Carapina Nova, um hospital muito bem feito ali na Serra ali. E ele funciona até hoje? Até hoje, tá lá. Vamos botar uma foto depois dele lá aí, né? O pessoal ver. Que eu não conheço também, não. Ele abriu em 89, parece. Ele é bem antigo. Bem lá. E você, então, já estava lá fazendo entrega de lanche com ele. Aí e como é que começou a entrega de lanche com ele, Marquinhos? Os caras me apresentaram para ele, falou, ó, o cara tava no Mix-Coffee, menino bom. Comecei a folgar uns motoqueiros lá, que normalmente é o seguinte, quem trabalha final de semana... Você cobria a folga dos motoqueiros que estavam lá já há mais tempo. Normalmente, quem trabalha final de semana, se você falar assim, pô, eu quero folga pra mim pra você trabalhar final de semana, é o sonho de qualquer um. Pessoal, sábado à noite você for trabalhar, o cara fala, não, pode deixar, Júnior, eu vou trabalhar pra você. Você fala, pô, beleza. É tudo que eu queria. Tudo que você queria. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tirar folga de um motoboy na quinta, na sexta de outro, no sábado de outro, no domingo no outro. Fez um serviço muito bem feito. Pra você ter uma noção, tinha um lanche. Na sexta-feira, se chovesse, dá muita entrega. Aí atrasava as entregas.
Aí o cliente falava assim, ah, cara, demorou demais, não quero esse lanche não. Eu na volta já vinha com lanche, parava no posto de gasolina, quero comprar esse lanche aqui, trocava por gasolina e falava com o dono, ó, cheguei lá, atrasou 2 horas, o cliente não quis, pro lanche não jogar fora, descartar, troquei por gasolina. O lanche era R$2 na época, R$2,20, eu vendi por R$1,50. Se você quiser aceitar, essa é a pura verdade, ele tá, Marquinhos, tá feito. E os outros motoboys voltavam com o lanche. Falar, ó, o cliente não quis. Eu dali mesmo já vendia pro frentista, Cara, o vigilante. O cara que é empreendedor, ele vende tudo. Ele resolve o problema dele. E do cara. E da pessoa. E aí eu ganhava por entrega. Quando voltava com a entrega, com o lanche, eu não ganhava entrega. Que era 85 centavos por entrega na época. Aí o que acontece? Eu já voltava, já falava assim, ó, Ronaldo, é o seguinte, atrasou pra caramba, você viu que tá atrasado, parei ele no posto, e troquei com um frentista lá em gasolina e dei um desconto lá de 40%. Ele, Marquinhos, tá fechado. Eu ganhava minha entrega. Então, o que acontece? O cara que vem para fazer negócio, às vezes o cara fala assim, ah, não vou fazer negócio porque é pequenininho. Não, você tem que começar do pequenininho. Começou então, lá de baixo, começa as coisas pequenas. Aí sua história é essa também. E eu pegava assim, não deixava a peteca cair, não. E aí me fala uma coisa, Marquinhos, depois desse Ricardão Lanche, você ficou quanto tempo lá? Até mais ou menos maio de 2003. Agora tem um negócio que é muito engraçado, você não vai acreditar. Eu trabalhei esses períodos de 7 da manhã, quem me conhece assim, sabe dessa história, até 1h30 da manhã, todos os dias, menos na quinta-feira. Mas deixa eu entender, porque não entrega lanche 7 horas da manhã. Não, mas 7 horas da manhã eu tava lá na ArcelorMittal, trabalhando de ajudante. Ah, na empresa terceirizada. Na terceirizada. Ah, então você continuou na empresa como ajudante, de dia. De dia até 6 horas. 6 horas eu trocava de roupa rapidinho. Pegava a moto. Ia fazer entrega de lanche. 6h15, 6h20 eu tava lá no Ricardão Lanche. Até 1h da manhã. Até 1h da manhã. Aí você ia pra casa 1h da manhã. 1h30 da manhã. Dormia, acordava 7 horas. 8 horas eu pegava lá. Todo dia, Marquinhos? Todo dia. Depois eu vou te mostrar só até as fotos aí. É impressionante. Tem a foto da moto até hoje. Coisa. Não, mas tipo assim... Não, é impressionante a força de vontade, entendeu, Marquinhos? É o que acontece. Eu sempre tive sonhos. É porque eu falo assim, eu tinha uma admiração por você muito grande. Já tinha, por saber da sua história, mas sabendo desses detalhes, a admiração é ainda maior, sabe? Obrigado. É um negócio assim, é impressionante. Mas aí, deixa eu entender, você trabalhou quanto tempo nesse ritmo? Então, nesse ritmo eu trabalhei final dos anos 2000, 2000 sim, 2001, 2002 e 2003. E eu tinha um objetivo na vida. Eu falei assim, eu sempre quis ter uma casa... Eu morava em cima da casa do meu pai, em Carapina. E aí, não tinha carro, tinha moto. Eu queria ter um carro. Quem não quer não ter um carro? Todo mundo quer, né? Ter um carro. Uma casa boa. A minha casa era boa, mas era em cima da casa do meu pai. Era um sombradinho, coisa. Tinha vontade de ter um apartamento. E aí, o que acontece? Eu falei, vou trabalhar. E aí, todo mundo me perguntava. Isso, tipo assim, muita gente perguntava. E aí, você vai fazer isso até quando? Júnior, você não vai acreditar. Tinha sexta-feira que os caras que trabalhavam comigo na Pier Trans, o horário comercial, eles iam jogar bola. Ali na Serra, ali, tinha a Bet Mil Coisa, que existe até hoje lá, é um barzinho lá que lotava, assim, de pagode, de coisa. Tinha uns campos de futebol ali onde que era o supermercado ali, na entrada de José Anchieta, criou um supermercado grande ali agora, na entrada de José Anchieta tem um BH de um lado, do outro lado tem um outro. Do lado da grade da Express Serrana. Ah, do Coutinho, do Estrabon. Não é Estrabon, não. Atacado Vem? Atacado Vem? Atacado Vem é do Estrabon. Ali tinha uma retífica, tinha um campo de futebol ali. E aí os pessoal iam jogar bola e eu entregando lanche. Aquilo me deixava assim, pô, nem eu sabia até quando que eu ia. Tipo assim, não tinha... Tava trabalhando, entregando lanche. E trabalhando, ganhando dinheiro, precisando. E aí o que acontece? Você tem que ir. Eu tenho aquele negócio comigo assim... Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não sei como, mas vai dar certo. Eu tenho sempre esse pensamento positivo. Eu acredito muito em Deus. Isso é importante. Entendeu? Eu sou evangélico, tenho minhas falhas, peco, mas eu peço perdão a Deus. Então, acontece, eu boto o negócio pra andar mesmo, sempre penso positivo. Nunca negativo. Ah, que não vai dar certo, pra mim vai dar certo. Então, o que acontece? E aí eu ficava assim, nem eu sabia quando. Mas aí a história começou a mudar, que eu tinha um rapaz chamado Alcides, que é o Cidinho. Ele é irmão do Ivanelson. E esse cara, eu entregava lanche pra ele lá todo dia. É um cara que pedia... Lá na Serra. Esse cara pedia lanche todo dia? Todo dia. Lá no Ricardão? No Ricardão. Ele morava, eu lembro até hoje, ele morava na rua Nogueira, número 54. José de Anchieta.
É porque você Ele ia não mora levar lá mais, todo não. dia, Todo você dia gravou o lá. endereço. Todo dia ele levava o lanche lá. Aham. E aí, eu cheguei lá, eu sempre fui muito curioso. Perguntava as coisas mesmo, perguntava como eu ia entregar lanche, vou dar um exemplo, na Viminas, perguntava, pai, como faz pra ser motorista aqui? E esse cara ganha quanto que esse cara que mexe aqui? Que a gente entregava Você ali. ficava perguntando assim? Perguntava assim na tora, que na época é o seguinte, muita indústria ali na Serra, o cara vai trabalhar até mais tarde, pede lanche, para não comprar quentinha, marmitinha, Pede o lanche. pede o lanche. E eu chegava lá e perguntava, eu chegava na casa assim, pegava um pouco mais de intimidade, quem pede lanche, Júnior, ele pede lanche assim, às vezes um pouquinho mais constante. É o cara que gosta de comer 2 vezes na semana, Entendi. 3. E aí eu pegava amizade E com as esse pessoas. rapaz comprava todo dia? Todo dia lanche. E como- Praticamente todo dia. E qual a história com ele? Aí o que acontece? Ele tinha... Todo dia eu chegava na porta da casa dele num caminhão diferente, cavalo mecânico. Aí eu falei assim, cara, o que você mexe? Eu falei assim, rapaz, meu irmão tem uma transportadora lá em Viana e ele vende e compra caminhão. E eu venho aqui mexer no ar-condicionado, alguma coisa, e eu venho com os caminhões. Falei, cara, eu tenho muita vontade de ser motorista de caminhão. Ele falou, troca sua carteira, que eu dou com esse lá, eu falo com o Ivanelso para... Porque você tinha uma carteira só de moto e carro. Tinha AB. Que é o carro Aí, pequeno isso e aí, moto. Carro pequeno e moto. Isso aí, eu imaginava... E a empresa que eu trabalhava, a Piertrans, uma das diretoras lá, a Rogéria, chegou para mim e falou assim, ó, se você vai indo aqui, que vamos renovar o contrato, troca a carteira que eu vou te dar a oportunidade também. Eu falei, então eu tava com 2 ferramentinhas na mão. Ou vai aqui, ou vai ali. Eu fiquei Você ali. tinha esperança na Pietrans de Na ser Pietrans, motorista. Ser motorista. Que lá eu ganhava, assim, nas 2 empresas, numa faixa, assim... Nas 2 empresas você fala assim, na Ricardão Lanche e na Pietrans. Numa faixa de uns R$1.200, R$1.300. Se você virasse motorista. Aí ia ganhar uns R$1.500. Você ia trabalhar só num turno Só no turno ganhando 1.500. Só que lá escala, né? Mas ia ganhar 1.500 quanto. Então ia ganhar... Show de bola. 30%, 40% a mais. E trabalhando menos. Hoje, vou dar um exemplo aqui. Não todos, né? Mas 70% do motoboy, se você fala assim, motoboy, você quer trabalhar de caminhão ou de ônibus, o cara vai, cara. Porque o cara sai de andar da moto ali, que tá com risco ali. O para-choque dele é a perna dele, a testa pegando dele. chuva, Pegando sol. sol e chuva. Vai entrar dentro do caminhão. Vai entrar dentro do caminhão, porra, é filé da Bahia. E ganhando melhor. Ganhando melhor. Mais segurança. E aí, deixa eu entender. Você ficou amigo desse cara? Aí eu peguei amizade com ele, entregando lanche. Ele era um cara gente boa. Ia lá e ele falou que a hora que você tirasse carteira, ele te dava emprego? Vai te dar emprego. E a Rogéria lá também, da Petrans, também. Eu fiquei ali paralelo. Porém... Aí você foi tirar carteira? Fui tirar carteira. E tirou? Aí tirei, troquei pra D. Pra D, que é de caminhão grande. Pra caminhão, pra ônibus, e truque e bitruque. Ok. Aí, e pra dirigir carreta, hoje eu tenho mas eu vou chegar lá ainda. E aí, o que acontece? E eu fui andando no meio do caminho, o que aconteceu? A Piertrans chegou em janeiro ou fevereiro de 2003, anunciaram que ela tinha perdido o contrato. Pensa no dia ruim. Que a CST não ia renovar o contrato com ela? E aí o contrato terminava quando? Em abril ou maio de junho de 2003. Do mesmo ano? Do mesmo ano. Ó, então, daqui assim, 4 meses... Daqui 4 meses... Acabou, você tá desempregado. Você tá desempregado. Caramba. Eita. Aí eu levantei minha antena. Aí, tipo assim, lá tinha uns 20 caminhão, 25 caminhão. Aí o Alcides, lá do rapaz que eu entregava de todo dia, que tinha um caminhão na frente da casa dele. E que o irmão dele vendia caminhão. Aí eu falei assim, Alcides, cara, tem uma empresa que vai vender uns caminhões aí. Que era Piertrans. Que é Piertrans. Que perdeu o contrato pra VIX. O seu irmão compra. Eu coloco o seu irmão para conversar com o diretor lá. Da Piertrans. Porém, para comprar os caminhões. Quantos caminhões eram? Eram uns 25 caminhões. 25 caminhões. Nisso aí eu já peguei informação. Quem era fulano, quem era Beltrano. E aí eu fui assim, pô, os caras, todo mundo conhecia. O seu Alvimar, que faleceu pouco tempo atrás. 1 mês e meio, mais ou menos. O Ivanelso, que é uma pessoa maravilhosa, considero ele como um pai. E aí o que acontece? E aí me pedaram uma informação muito boa dessas 2 pessoas. Aí você... Mas vem cá, aí você falou que é o seguinte, que você ia colocar ele em contato com o dono para comprar os caminhões. E falei assim, ó, é o seguinte, vou colocar você no contato, porém, eu não quero comissão, não quero nada, eu quero uma vaga de motorista de caminhão. Você pediu uma vaga de emprego. Isso aí, de caminhão, motorista. Motorista de caminhão. E falei assim, ó, não tem experiência. E você colocou os 2 para conversar? Coloquei. E deu negócio? Deu negócio, ele fez, comprou os caminhões. Comprou todos os caminhões. Ainda por cima, a empresa dele tem a Transmáquina, que é do Alvimar, e a Beck Transporte, que é do Ivanelso.
E o que aconteceu? A BEC Transporte, ela Brasil Elevações de Carga, ela tinha guindaste. E aí, para você mudar uma transportadora, uma empresa, precisa de guindaste, precisa de carreta. Aí o Ivanelson foi lá, pegou um pacote, comprou os caminhões e ainda por cima transportou a empresa deles daqui do Espírito Santo para Cravinhos, em São Paulo. Eu falo os equipamentos, Os as coisas que ficaram aqui dessa... que eles tinham lá, torno, mandrilhadora. Aí levou para lá. Levou para lá. E o Ivanelson pegou isso aí. Aí eu falei, Ivanelson, eu não quero nada. Só quer o emprego. Quero emprego de E eles cumpriram? Te deram emprego? Cumpriram. Te deram emprego de motorista? De motorista. Assinaram minha carteira sem experiência, assinaram lá e falou, você foi ser motorista deles? Aí foi ser motorista. Isso já não é mais Serra, né? Não, aí é em Viana. Em Viana. Aí eu morava na Serra. Aham. Aí eu já cheguei pro Ronaldo, que é do Ricardão Lanche, falei, cara, é o seguinte. E ele perguntou, aí ele já sabia que eu entregava lanche. Ele falou, Marquinhos, para você trabalhar aqui comigo, não dá para você fazer os dois, você vai ser motorista. Aí eu ainda dei uma tentadinha assim, ainda ver de ser motorista lá nessa empresa. E entregador de lanche, não tinha jeito. Aí eu cheguei pro Ronaldo e falei, Ronaldo, quero te agradecer. Sou muito grato, você me ajudou muito. Mas, porém, agora eu arranjei um serviço de motorista que não dá mais, eu não tenho horário mais. Não dá para ficar fazendo os dois. Motorista de caminhão não tem horário. Entendi. É 8 horas da noite, é 7, é 10, é 6 horas, é 4 horas da tarde. Não tem horário. Então, você tem que... O horário do cliente, o horário da transportadora. Entendi. O Ivanelson falou assim, ó, segura aí que eu tô indo com um motorista. Não era mais ajudante, nem era mais motorista. Já era motorista. Acabou, meu. Eu falei, riquei. Agora eu sou motorista. Sou motorista. Pega uma profissão. Mas me fala uma coisa, Marquinhos. Onde foi a virada de chave aí? Porque teve uma virada de chave. Teve uma virada de chave. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá para ser motorista, eu sempre, tipo assim, a cabeça alerta em tudo, vendo negócio, aquela vontade de crescer, vontade de decolar, vontade de ter um carro novo, vontade de ter um apartamento, vontade de ter tudo, né? Vontade de ganhar dinheiro. Vontade de ganhar, isso aí. E aí eu cheguei lá para trabalhar lá de motorista. O primeiro dia ele falou, ó, o seguinte, ó, ele viu que eu era diferente de você, Marquinhos, ó, eu tô com um problema aqui, o cara você resolve para mim. A minha esposa tá lá em Caruaru. Eu quero que você pegue Pernambuco. Quero que você pegue um ônibus aqui e vai lá em Caruaru buscar ela. Ela tava de carro lá? Ele mandou um motorista levar a esposa, que não dirigia na estrada, levar a esposa e o automóvel, deixou lá de Caruaru, andar de carro dentro da rua ali, e aí tinha que trazer ela de volta. Aí você pegou o ônibus aqui e foi pra Caruaru? Eu peguei o ônibus aqui, primeiro dia de serviço aqui. Quanto tempo daqui lá de ônibus? Ó, normalmente, o que acontece? De cabeça assim, vou te falar assim, deve ser umas 40 horas, que é longe pra caramba o Caruaru. Mas aí o que acontece? O ônibus, aí ele começou a ver a coisa diferente de mim. Porque acontece? Eu já trocando ideia com o motorista, mostrei pra ele, ó, sou motorista, eu andava com a carteira de trabalho na mão, falei, ó, sou motorista. E aí o motorista de ônibus, é mesmo, rapaz, eu tô indo lá em Caruaru buscar um carro. Chegou em Feira de Santana, normalmente se você for pra Caruaru de ônibus, o que o ônibus faz normalmente? Ele sai do Espírito Santo, vai em Recife você sai do ônibus e volta pra Caruaru. Você faz tipo, você vai lá na frente e volta pra trás. Aí eu cheguei em Itabuna ali, já conversando com os motoristas tudinho, no ponto de apoio. Aí o motorista, pô, você vai pra Caruaru? Rapaz, em Feira de Santana, você troca e já vai direto pra Caruaru. Você vai ganhar aí umas 10 horas de viagem. Antes de ir em Recife e voltar, eu já troquei de ônibus. Ah, por indicação do motorista do ônibus. Do motorista. E aí você ganhou umas 10 horas. Ganhei as 10 horas. Aí você chegou mais cedo lá e não entendeu nada. Cheguei lá, Ivanel, você tá onde? Chegou em Recife? Eu, não, já tô em Caruaru. Ele, como? Eu falei, rapaz, conversei com meus amigos motoristas aqui, e eles falaram assim que era pra trocar de ônibus, troquei, cheguei lá. Aí a esposa dele viu aquele rapaz magrinho, pequenininho, e falou assim, Ivanel, eu não vou descer com esse rapaz não, eu sou motorista. Não. Era o meu primeiro serviço, era automóvel, mas era serviço de motorista, pô. Era automóvel, um Fiestinha, 1.0 ainda. E aí ela falou, vamos ficar aqui. Fiquei lá uma semana com ela andando. Pra ela ver que você tinha confiança, pra sentir confiança em você. Ia no outro e coisa. Eu falei, tá, vamos ficar aí uma semana. Aí Ivanelson tentando convencer ela pra vir embora. Aí ela falou, tá bom, vim embora. Saí de lá num dia, umas 4 horas da manhã, de Caruaru. Fui para Ionápolis, na Bahia, dormi lá, acordei em Ionápolis e acordei depois, chegou aqui em Vitória. Aí ela pegou uma confiança e ele comigo. Aí o que acontece? O Ivanelson, eu cheguei, aí ele falou assim, pô, esse cara é desenrolado. E aí comecei a fazer ali, na oficina dele, ele tinha uma oficina que consertava os equipamentos dele ali.
E aí eu já comecei a falar, cara, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele E viu aí, que você tinha iniciativa, né, Marquinhos? eu era tipo assim, eu sempre fui um pouquinho pra frente, perguntava. Eu sou muito curioso das Não, coisas. isso é iniciativa, né, cara? Não Isso é aí. pra frente, é iniciativa. Aí eu cheguei lá e o pátio dele é muito grande. Aí nisso que ele comprou, ele sempre assim, comprava caminhão de leilão, comprou a Piertrans lá, tinha muita roda. Eu falei, Ivan, essas rodas aqui, essas rodas tá aí pra vender, porque essas rodas aí que eu já comprei, veio lá da Piertrans também, veio de tal lugar. Eu falei assim, rapaz, lá dentro da Celó, anda com muito peso. E minério come tudo. Que é o próprio minério que vai ali dentro. Desgasta muito. E adubo. É corrosivo. A eringe, na época, que era muito forte. A eringe. Era muito forte com adubo. Chegava muito adubo de fora, vinha aqui para os portos, e aí daqui espalhava. Uhum. Nível Brasil. E o caminhão, ele corrói mesmo, né? Corrói. Aí as rodas quebravam muito. Eu falei, Vanessa, tem um cara que acho que compra essas rodas. Uhum. Vou arranjar o telefone dele. Aí que entrou na parte de roda de caminhão. Como é que foi essa? Que eu falei assim, ó, peguei as rodas. Eu falei, Vanessa, quanto que é cada roda dessa aí? Ele falou, ah, rapaz, se você vender por R$100 cada uma, eu vou tentar te ajudar a vender isso aqui. Eu era pra ser motorista. Mas você foi? Eu já fui Você viu as rodas lá, virando sucata, né? Virando sucata. Você lembra que eu falei do lanche? Eu era motoboy, mas não voltava com lanche, não. Eu vendia o lanche. Eu sempre, tipo assim, vender uma arte, você sabe, né? Eu sei. O cara que vende carro, vende livro, vende avião, vende serviço. Ele é um cara diferenciado. Vendeu uma arte, né? Arte. Mas aí ele falou que as rodas custavam R$100. Falou assim, ó, se você vender por R$100 aí, tá vendido. E você fez o quê? Você foi lá na CST? Aí eu fui lá algumas empresas lá. Eu fui num rapaz... A empresa que prestava serviço pra CST. Pra CST. Aí tinha um rapaz lá, uma empresa chamada Fértil. Ela carregava muito adubo. E adubo come tudo, meu amigo. Sei. Com adubo, deixar como até que é corrosivo, né? Corrosivo. E aí eu falei, cara, tem umas rodas pra vender. Aí ele, quanto que é? O 300. E uma nova, na época... Pera lá. Então ele falou que a roda era pra vender por 100 e você falou pro cara que era 300. 300, que uma nova era na faixa de 450. Aí o cara falou assim, quantas rodas você tem? Eu falei, ó, tem bastante roda lá. Aí eu trouxe a roda, aí o que eu fiz? As rodas estavam lá na chuva. Cheguei pra um rapaz lá que trabalhava lá com o Ivan, falei assim, ó, lixa ela, pinta e vamos vender como usado. Como usada? Usado, ó. É usado. Mas boa, né? Boa. Aí o cara olhou lá e falou assim, rapaz, quantas rodas você tem lá? Eu falei assim, rapaz, deve ter umas 30. Eu fico com as 30. Aí, meu amigo, eu saí dali de Carapina, que é ali, ó, da entrada da SST, até lá enviando, morrendo de rir. Eu falei, Vanel, você queria 100, né? Vendi por 300. Vamos rachar o lucro. O cara assim... então pera lá. O 100 era do custo dele e os sobrou 200. Os 200 você rachou. Ficou 100 pra você. Mim, 100 pra ele. Então ele ficou com 200 e você com 100. Cara, isso é uma parceria, sabia? Do ganha-ganha. Porque você podia chegar pra ele e falar assim, eu vendi por 300. Não precisava falar com ele, vendeu por 300. Mas aí, vendi por 100. E embolsasse o negócio. Mas 200, era feio porque... Mas, Marquinhos, é isso que eu falo que é a diferença da pessoa. Porque quando eu te falo que você é uma pessoa muito honesta, que eu já tive prova disso, e aí eu tenho mais ainda agora, pelo seguinte, você podia fazer isso, que muita gente faz isso, viu, Marquinhos? E o cara não ia nem saber, porque você comprou por 100, só que você ia, a hora que ele descobrisse, você só ia fazer uma vez só. Acabou. E você ia ter a sua moral ia cair com ele, o seu nome. Então você, com isso, teve transparência com ele, você fez uma coisa que enalteceu a sua carreira com ele. Isso aí. Aí ele sentiu em mim, isso aí que você falou. Honestidade. Confiança. E aí, o que acontece? Eu falei, ó, tá assim. Aí ele falou assim, não, vai lá. Vendi, peguei o cheque do rapaz lá. E passou tudo pra ele. Passei pra ele, falei, ó, aí falou, ó, 30, 60, 90. Vem cá, mas deixa eu entender uma coisa. Você vendeu 30 rodas, ganhando R$100, então... Aí eu ganhei R$3.000. 3 mil. O seu salário era quanto? O meu salário era na faixa de 1.000. Então você ganhou num dia... 3.000. O que você ganhava num mês. Não, o que eu ganhava... Em 3 meses, eu ganhei num dia. Ah, é? 3 meses. Mais ou menos essa conta. Aí eu falei, rapaz, é aqui que eu vou Achei. ficar. Aí que foi a virada de chave. chave. Aí eu virei, eu falei assim... Aí ele falou assim, Marquinhos, não mexe caminhão não. E eu queria dirigir caminhão. Até então você não tinha dirigido caminhão não de verdade. E não dirigi. Que eu cheguei lá para dirigir e fui manobrando, comecei a manobrar, fazer uma coisa ou outra. E mais assim, num tempo muito rápido, é tanto que eu entrei lá nele, mais ou menos. Junho ou julho de 2003. Aí eu fui para Caruaru, voltei, fiquei ali no pátio ali praticamente um ano de 2003. 2004, eu já comecei a fazer essas operações com ele. Com um ano e pouco. Não, menos, negócio de 5 meses. Julho. Julho
para dezembro, janeiro já... Do mesmo ano? Não, do ano seguinte, julho de 2003, janeiro de 2004. Entendi. E aí, ele falou assim, aí eu falei assim, Vanel, você falou assim, rapaz, em Belo Horizonte você acha roda? Eu falei, cara, eu vi lá que o cara precisa de muita roda. E aí, eu falei assim, Maurício, conheci esse Maurício. Maurício é o cara da roda, que comprava roda. Que comprava roda. Uma pessoa muito gente boa também. E aí eu falei, aí ele falou assim, rapaz, aí eu perguntei a outros pessoal, tem outro cara aqui com uma empresa chamada Unieng, que trabalha lá dentro com caçamba, que ela pegava o minério de um canto, puxava pro outro e comia as rodas tudinho também. E eu fui lá pro rapaz, eu vendo roda, o cara falou assim, ó, eu compro, o que você tiver. Mas eu sempre tinha vontade de ter o tal do caminhão, queria dirigir caminhão. Eu ia vender roda, eu ia lá, vi o caminhão do cara, o caminhão tem uns tapetes dentro, assim, uns carpete legal. E eu falei assim, pô, tem que dirigir caminhão, mas, pô, não dá dinheiro dirigir caminhão. Aí eu falei assim, eu tenho que comprar um caminhão. E ficava aquele negócio, eu tenho que comprar um caminhão. Chegou em 2008, veio aquela crise nos Estados Unidos, imobiliária. Sei. E aí o que aconteceu muito? De 2 foi para 3. O negócio assim, de uma semana, disparou. E aí os pessoal, todo mundo falou, que eu não vou comprar mais. Aí os pessoal segurou um pouco as compras e ficou naquilo. Nisso de eu vendendo roda, eu conheci muita gente. Eu conheci, por exemplo, fulano, Beltrano, Ciclano. E aí eu conheci um rapaz chamado Marcos. E aí esse cara chegou e falou assim, cara, eu tenho um caminhão, tenho uma distribuidora na Bahia, e não dá pra mim tomar conta do caminhão. Porque imagina só, você com um escritório de advocacia com 5 caminhão. Você tem que tomar conta do negócio dele. Da operação dele. E aí ele falou assim, cara, faz o seguinte, bota um caminhão aí. Eu pedi a ele, aí eu fui e liguei pro Ivanelso. Falei, Ivanelso, que era o meu sócio na Vimasa. Vanelso, vamos colocar um caminhão para rodar? Ele falou, cara, eu não vou mexer com isso não, que isso é meio complexo, mexer com combustível é perigoso. Porque era distribuidor de combustível. Isso aí. Aí carregava ali em Nanuque, Minas Gerais, ou em Teixeira. Em Nanuque carregava álcool, Álcool, exatamente, álcool. E mandava para Salvador. Porque ela tinha a DASA, né? Tem a DASA. A DASA. Que era... Carregava ali na DASA, isso em 2008, e em Teixeira, em Medeiros Neto, que é do lado, que é a usina Santa Maria. E aí, o que acontece? O Ivanelso falou, eu não quero mexer com isso, se você quer, eu vou te abençoar. Vai. Aí eu continuei na Vimasa ali, bem paralelamente, de segunda a sexta. Chegava na sexta-feira, eu pegava o carro, ia para Poço da Mata, que é o trocamento entre Teixeira e Poço da Nanuque ali, Poço da Mata. Quem conhece indo para Bahia, você passou a divisa, você anda aí uns 30 km, tem um distritozinho chamado Poço da Mata. Sei. Ali eu deixava o meu carro, ou ia para Teixeira, ou ia para Nanuque, e pegava a carreta. Aí já era a minha carreta. Tipo assim, era um caminhão... E você mesmo dirigia? Aí eu dirigia. E aí eu ia até lá em Feira de Santana, descarregava no sábado, rodava a noite todinha. Não tinha sono. Pô, pra você ter ideia, o frete era R$4.500, o óleo é R$1,60. E você ia ganhar, assim, R$3.000 numa noite para você rodar. Eu chegava lá, descarregava, voltava no domingo, deixava o caminhão na porta da usina e pegava a caminhonete e voltava pro Espírito Santo para vender roda. Chegava num... Cara, é inacreditável essa história. E chegava... Pra hoje, as coisas... É uma história, assim, um negócio assim, de força de vontade, de trabalho, de vitória, cara. As coisas é muito difícil. Imagina Mas hoje. E esse foi o primeiro caminhão? Esse é o primeiro caminhão. E aí eu comecei a trabalhar... E da onde que chegou? Do primeiro a 150 aí? Então, 155, uma faixa de 155 carros. Então, e eu conheço seus carros, são todos carros novos. Isso aí. E carros grandes. Você não tem esse negócio de caminhãozinho, não. Não, 3/4 não. O menor que tem é truque, que carrega 14 toneladas, bitruque na faixa de 20 toneladas, e as carretas de 35 toneladas. É tudo carro grande. Tudo carro grande. E novo, tudo carro novo. Isso aí. E aí, o que acontece? Eu fui, o negócio, vi que o negócio estava indo, e aí o que acontece? Fiz uns consórcios, aí eu comprei mais um caminhão. Aí você botou um motorista. Botei motorista. Aí já, tipo assim, não dava mais. Aí ficou o motorista, e eu acompanhava os motoristas, ó. Aí chegou, eu comprei o primeiro caminhão em abril de 2008, aí eu abri a Transmarques em junho de 2008, comprei o primeiro caminhão, o nome da Vimasa. Que a Vimasa já estava no mercado. Então a Transmark começou com 2 caminhões. Com isso aí. Começou, não, com um caminhão. Um caminhão. Aí, em junho, quando eu abri a Transmark, eu comprei outro caminhão. Você já tinha um, comprou outro, 2. Começou com 2. 2. Aí chegou em agosto e caminhão é o seguinte. O que eu falo pra pessoa que quer comprar caminhão? Primeira coisa que eu falo, toda hora chega alguém lá, que eu quero comprar caminhão, que eu quero comprar caminhão. Eu falo, você tem serviço?
Se não tem, não compra. Não compra. Tem que ter. Então, se não ter um serviço, eu falo, cara, não adianta. Tem que ter o serviço. Não se adianta você comprar o caminhão e procurar serviço. Mesmo você tem que ter o serviço para comprar o caminhão. Contrato, um serviço. E aí eu tinha o serviço. Mas e como é que veio o terceiro, o quarto, o quinto? Como é que foi isso? Aí o que acontece? Você comprando um, opa, esse aqui tá andando. O outro vai, compra. E naquela época, pra você ter ideia, o frete era um frete bom e o óleo barato. E hoje as coisas... Não estão mais assim. Não estão mais assim. Vou dar um exemplo. Para quem tem, por que eu tenho que ter 150 caminhões? Se eu tiver 5 caminhões, não fecha as contas. E você sabe que eu vi no ramo de transporte, Marquinhos? Quem tinha, às vezes, assim, 3, 4, 5 caminhões, até 10, aquela pessoa não está conseguindo e ela acaba vendendo a operação para quem é maior. Isso eu vi acontecendo no ramo de transporte, entendeu? Isso aí. E aí, Marquinhos, eu sei o seguinte, que você foi pegando serviço. Hoje você transporta muito para São Paulo. Para onde você transporta? Hoje, eu atendo praticamente de Pernambuco até no sul do estado, pelo litoral. Então, todos os estados, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eu não faço. Minas faz também. Minas, São Paulo, Minas. Eu faço sul, cara, região você faz sudeste. Região enorme, então. Região sudeste, nordeste toda, até Fortaleza. E aí o que acontece? O que eu fiz muito? Eu tomei muita porrada porque eu diversifiquei muito. E porque eu não fiquei só no tanque, que na hora que você puxava combustível era só tanque. Se hoje eu tivesse só tanque e tivesse trabalhando aqui no Espírito Santo, hoje o máximo que eu tinha aqui, uns 50 caminhões. Mas hoje então você tem tanque, eu vi que você tem carro refrigerado também. Eu tenho carro refrigerado, eu puxo verduras e fruta. Dando exemplo, eu vou com um carro daqui pro Nordeste, levando tomate ou morango que sai daqui do Espírito Santo. E de lá eu trago fruta do Rio São Francisco, Petrolina, né? Juazeiro e Petrolina. Você traz muito de lá? Trago muito de lá, muitas frutas de lá para cá. Aí eu trabalho também para companhia americana, que é a Hortifruti, né? Que eu faço toda a transferência dela, aproximadamente 550 viagens por mês do Espírito Santo, que aqui no Espírito Santo é muito forte de verduras e legumes. Que chama FLV, que chama FLV. Fruta, verdura e legume. Exatamente. Legumes e verdura. O Rio de Janeiro, a mercadoria do Rio de Janeiro é uma mercadoria cara e não tem a quantidade que precisa e às vezes um pouquinho menos a qualidade. E o Espírito Santo tem muita qualidade e tem preço e volume. E aí o que acontece? O Rio de Janeiro é um 5 Espírito Santo, então tem volume muito. Então os pessoal compra aqui e entrega para o Rio de Janeiro. Entendi. E aí compra fruta em São Paulo e vem também importada pelo Porto de Santos e leva para... Então seu caminhão fica rodando, leva um, traz outro, não para. Traz a outro. Aí eu puxo isso também... é logística, né? Aí os meus caminhões que carrega na Bahia, que eu tenho uma filial lá na Bahia, carrega no polo petroquímico. Hoje, para você, esse aqui ó, é uma cola que para você produzir isso aqui, ó, é uma cola, um MDF, para você fazer... Esse compensado que chamava antigamente, né? Hoje é MDF. MDF. Então, acontece... Você traz isso? Eu trago a matéria... Aí eu vou te explicar. O que acontece? Eu trago da Bahia para o Sudeste e para o Sul e Centro-Oeste, eu levo produto para fazer sabão. Esse sabão biodegradável. Minuano. Eu levo para essas fábricas de sabão. Lá eu lavo esse caminhão e trago combustível. O que acontece? Tem a safra do Centro-Sul. O que é Centro-Sul? Você traz cana. Álcool, você fala. Álcool. Porque o álcool, onde que mais produz álcool no país hoje? São Paulo, né? São Paulo, Goiás. Mato Grosso também está fazendo. Que álcool hoje está sendo de várias espécies, né? Não é só de cana-de-açúcar, hoje tem de milho, tem de outras coisas. Eu puxo muito de álcool mesmo. Então, o que acontece? Aí eu levo essa mercadoria para lá e trago álcool e volto com álcool. Retornando o valor. Então o caminhão vai carregado, volta carregado. Ele não volta vazio. Não volta. Aí que eu falo que você fala com você. Para você ter caminhão, tem que ter serviço. E isso demorou. A empresa hoje ela tem 16 anos. Vai fazer 17 anos agora. Então o que acontece? Isso foi com o tempo, costurando um, costurando outro. Mas, Marquinhos, eu acho que isso é muito o seguinte. Eu vou te falar porque a gente veio lá do escritório até aqui, na onde a gente grava, no estúdio. E aí você veio, eu vi que você vinha falando no telefone com algumas pessoas. E eu vi que o pessoal, você estava lá acompanhando a operação de carga, operação de descarga, sabendo. Aí eu vi que você ligou e falou assim: operação de fulano
tá funcionando direito, tá isso, tá aquilo. Então, eu vi que você, então, toma conta da operação hoje. Caminhão é o seguinte, se você deixar solto, é muito complexo. Todo hoje, empresário que tem, grande empresário que tem transportadora, é um cara que trabalha pra caramba. Aqui no Espírito Santo, todos que aqui, ninguém fala assim, ó, tem um CEO que toma conta dessa transportadora. Não, aqui no Espírito Santo, 99% das transportadoras de sucesso aqui, o dono tá lá. Tem a família. Tá vendo a operação. Tá vendo a operação. Sabe o que tá acontecendo. Sabe o que tá acontecendo. Se o cara hoje fala assim, vou contratar alguém... Para ir tomar conta. Fica dentro do ar-condicionado, no telefone. É uma coisa que funciona. Isso funciona. Mas é caro para isso. É muito caro. Se você faz a operação com... Vou dar um exemplo. Com 7, você vai ter que fazer isso com 10. Entendi. Então, e a concorrência está muito grande. Então, se você cobrar muito caro do seu cliente, você perde o serviço. Entendi. Não, mas eu acho que você conseguiu muito serviço. Entendeu? Entendi. Mas eu falo, você conseguiu muito serviço por essa qualidade. E eu vi que gente te ligando... eu vi que o pessoal quer falar com o dono do negócio. Você tem que ser acessível a isso, né? Isso aí, o que acontece? Você não perdeu aquela simplicidade que você tem Isso aí, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhava, eu em uma outra empresa, a empresa muito grande, uma das maiores do Brasil. Nós dois era pareado. O que acontece? Nesse trabalho, você fala. Nesse trabalho. O que acontece? A empresa ela é muito grande, que tem 1.000 caminhão, 2.000 caminhão. Ela tem um monte de norma que tem que ter as normas mesmo. Para seguir. Para seguir. Quebrou um motor de uma máquina refrigerada. Aí tem que fazer a cotação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, os procedimentos. E aí, mas o cliente lá, ele não quer saber disso. Ele compra uma fruta, ele quer a fruta. Essa fruta que foi comprada, colheu hoje de manhã cedo. Tá no seu caminhão agora de tarde. Amanhã tem que estar na banca, velho. Se você não colocar na banca, sabe o que acontece? Ela perde. E aí, fala, não vou atender hoje não, que o caminhão quebrou, tem que fazer 3 cotações, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, o cara liga pro Marquinhos, que o Marquinhos faz. Aí o Marquinhos, pai, eu vou mandar carregar agora, pode deixar aqui. O caminhão quebrou. Quanto que é? Primeiro conserta, depois vê o valor. Isso custa um pouco mais caro, mas o meu cliente fica satisfeito. Eu tenho um custo mais caro da manutenção, porém, o meu carro trabalhando, ele me paga aquilo. Às vezes o cara pega lá, fica fazendo... Vou dando exemplo aqui para você. Vai fazer uma embreagem. Ele cota, fica 10 dias cotando, vendo peça. Comprei... Você lembra que eu falei com você que eu comprei em São Paulo mais barato? Comprei lá em São Paulo mais barato. É 2.000 e eu achei em São Paulo por 1.700. Mas os 10 dias perdidos... 10 dias perdidos, o cara não faz essa conta. Mas o cara tem que fazer. Mas às vezes a empresa é tão grande, Marco, que se ela não tiver esse controle, daqui a pouco ela se exatamente. perde. Agora, uma coisa que eu vou te falar. Muitos dos seus clientes, eu acho que vieram indicados pelo próprio cliente que você tem, né? Normalmente, todos os clientes um indicam o outro. Fala assim, faz com esse cara aqui, que esse cara aqui atende bem. E o cara lá do lado lá quer falar com o dono, cara. Você lembra do Ricardo Eletro? Fala com o dono, não sei o quê. Você faz isso. Rapaz, fala comigo. E faz muito bem. E aí, isso aí faz você crescer. Eu falo o seguinte, no dia que eu falo assim, cara, não vou atender o meu cliente, não vou fazer isso, o negócio vai desacelerar. Eu comecei do zero para estar hoje... Do zero mesmo, né? Do zero negativo. Isso aí é... Do zero negativo. Isso aí é fato. É verdade. Do zero até hoje, porque você tem que ir em cima. Todo sábado eu trabalho, Júnior. Todo sábado até 2, 3 horas da tarde. Todo sábado. Não, e eu vou te falar uma coisa, Marco, assim, e aí é uma coisa que pouca gente sabe. A pessoa vê o resultado lá, mas não vê o que você faz para chegar naquele resultado. Exatamente. E aí o pessoal fala assim, o Marquinhos tem uma transportadora, 100 e pouco, mas tem contrato com hortifruti, tem contrato com... Mas não sabe o que você faz. Isso aí você fica à noite trabalhando, você fica no final de semana. Então isso... Só você sabe. Tem uma coisa que poucas pessoas querem, assim, responsabilidade. Você ter as coisas, é a melhor coisa do mundo, você ter qualquer tipo de coisa, mas e a responsabilidade? Você assumir aquilo pra você. Mas o que eu sinto, Marquinhos, é que você não tem medo do trabalho. Não, eu não tenho. Se o cara falar que tem um troço pra transportar amanhã, você vai vamos lá, resolver. Vamos resolver, vamos tentar. Você não tem medo disso. Isso aí, não, é o que eu tô falando. Porque um cara que ganhava motoboy 85 centavos por entrega, morava ali em Carapina, a mãe faxineira, você fazer conta de tudo. Na hora que eu olho para trás, as coisas não são fáceis, tá bom, gente? Você pensa assim, aquele cara ali tá... Esquece. Não, e eu vejo, tem uma dificuldade financeira. O governo muda um negócio assim de uma hora para outra, o diesel, pra você ter ideia, na guerra da Ucrânia eu pagava o diesel
Para você ter ideia, em 2022, o óleo diesel era 3,20, 3,35. De uma hora para outra, foi para R$ 8. Eu, tipo assim, fiquei apertado tanto É porque que você eu não consegue reajustar seu não, contrato lá não, com o seu contrato cliente. é o seguinte. Normalmente eu trabalho tudo para empresa multinacional. Ela tem um custo mensal. Ela tem um orçamento. O orçamento desse mês é R$ 1 milhão, vou dando exemplo. Se aumentar o óleo diesel, você trabalha o mês todo. No próximo mês, você dá o reajuste, aí ele vai falar para o diretor dele lá, para o presidente da empresa, ele fala assim, ó, o óleo diesel subiu, esse mês a gente gastava 1 milhão, agora vão ter que pagar 1,2 milhão. Aí o diretor fala, então agora aumenta o valor da mercadoria aqui e acabou. Mas o óleo diesel, ele subia assim, normalmente ele subia 5 centavos, 6, estava subindo 50. Aí eu usando 20, 30 mil litros por dia, todo dia eu jogava R$ 15 mil fora. Nossa. R$ 15 mil todo dia, imagina, todo dia queimar 15 mil. Resumindo, eu tomei um prejuízo de mais de R$ 5 milhões. É mesmo? É. E aí, se você não está capitalizado, não está aí passa organizado... apertado, você chama banco, conversa e fala, ó, cara, tá atrasando aqui por causa disso, mas não perdi o serviço. E aí o que acontece? Não foi fácil, é o que eu falo, não é fácil. Dificuldade sempre vai ter, né, Marquinhos? Sempre vai ter. Mas eu vejo o seguinte, você é uma pessoa vencedora, é uma pessoa, assim, que é admirável a sua história, Marquinhos, porque poucas pessoas têm coragem de empreender como você empreendeu. Tem gente que fala assim, vou empreender ali, mas sempre tem um porto seguro aqui. Você não tinha porto seguro, doutor. Você ia na cara e na coragem. Foi na cara e coragem. E uma coisa, essa questão de você saber resolver o problema que aparecia para você e não deixar a pessoa lá no prejuízo, como era o dono da lanchonete, depois o pessoal da Placas do Brasil, isso traz uma sensação para quem te contrata de segurança que pouca gente dá. Então, o que acontece? Quando é o que eu tô falando ali, você lembra do lanche lá entregado? E aí eu também tive uma faculdade muito boa, assim, da vida. Da vida. Então, o que acontece? Eu trabalhei nessa empresa Pertrans, o encarregado lá me ensinou muita coisa. Aí eu fui trabalhar com 2 caras que é fera, que era o Ivanelson e o Mazinho, que os caras também não teve faculdade, eles têm, sim, 50 anos de mercado e os caras aprenderam muito. Vivência, né, Marquinhos? E eu trabalhei com os caras de 2003 a 2008, praticamente junto todos os dias, almoçava e jantava todo dia, assim, tudo, até o andar, e depois de 2008 ainda até 2013 ainda, paralelamente, assim, andando. Você aprendeu muita coisa. Aprendeu muita coisa. Então, essa faculdade da vida que você... Não tem preço, não né? tem preço. Não tem que preço. Você pega para resolver, para olhar, para acontecer um acidente, você conversar com o fiscal, falar assim, fiscal, eu vou cuidar. Um caminhão meu estava em Sergipe, passando, e para não bater num automóvel, ele teve que frear e caiu num buraco lá e caiu 42 mil litros de B100. O que é B100? B100 é que mistura com óleo diesel. É feito de gordura animal. Caiu num lugar lá. Aí o cara me ligou e falou assim, ó, o caminhão caiu no buraco que caiu dentro de um rio. Eu falei, nossa, contaminação. Contaminação, coisa. Peguei o avião e fui para lá. E aí chamei a empresa, que é minha seguradora, e fomos para lá para cuidar desse produto aí. Isso aí foi em 2016, 17, não sei o ano direitinho não. E aí fomos para lá, eu fiquei lá 15 dias. Resolvendo problema. E o fiscal, eu chamava o fiscal, a maré subia, aí o óleo ficava, aí voltava, a gente ia lá e limpava, com esponja. Imagina você limpando a beirada assim, com esponja, tirando a esponja. Mas que esponja? Com a esponja normal. De mão? De mão, meu amigo. Limpando o rio? Limpando a margem do rio e do mangue. Para não ficar... Não ficar nada. Esse cantinho aqui tá bom, fiscal? Do Ibama? Ele tá. Isso aqui tá certo? Tá. Isso aqui tá certo? Tá. Você pensa que eu mandei alguém? Fui eu. Fiquei lá 15 dias. Depois eu vou te mandar as fotos. Cara, é isso que faz a diferença. Você entendeu? O dono do produto falou assim, o que houve aí? Eu falei, cara, eu vou resolver. Pode ficar tranquilo que eu vou resolver. E aí eu tenho uma seguradora por trás de mim, essa seguradora forte, e tipo, se tivesse uma multa ela ia ajudar, mas ela tem um teto. E eu falei, cara, eu não posso, e não existe almoço grátis. Se eles pagassem a multa, depois ia falar assim, agora sua pólice de seguro é tanto. O seu seguro aumenta. E eu fui pra lá e fiquei. Aí tinha aquelas comunidades que os caras ficam bebendo lá dia de semana, aí os caras... Como a cerveja? Eu comprava cerveja pros caras. E tem coisas que você não pode fazer conta, não, cara. Se você fizer conta, o prejuízo é maior. Não, você tem que ir pra cima e resolver. Mas e eu essa fiquei é a lá diferença. os 15 dias. A rua, onde que era a rua lá, que é a BR, desce assim, lavei, pintei calçada, fiz tudo,
Resumindo, não tomou nenhum tipo de multa. Não tomou multa? Não tomou, zero. Inacreditável, nada. Marquinhos. Mas por quê? Eu perguntava aos caras. Aí na hora de fechar lá, pagou para descartar, levou para reincinerar, gastei uma grana. Mas assim, uma multa dessa podia ser uma multa, podia atrapalhar a empresa. Não é só multa, Marquinhos. Você receber multa, teria processo criminal por dano ambiental. Cara, é um negócio assim, isso é um negócio... Mas você sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa, quando acontece isso, ela corre do problema. E aí a fiscalização não vê a pessoa ali, aí começa a dar multa. Aí, o Ministério Público, né? Isso aí. Do meio ambiente. Lá mas se você tava lá com tudo. o cara lá, sua cara tava lá, o dono da empresa tava resolvendo, a pessoa fala, porra, o cara não vai correr do problema. Então isso faz uma diferença muito grande, entendeu? Para quem tá do lado de lá, com fiscalização, Ministério Público e tudo mais. Agora, Marquinhos, eu vou falar uma coisa. A sua história, eu volto a repetir, é uma história de sucesso, cara. Uma história assim que deixa a gente emocionado de ouvir, entendeu? Então, o que eu digo para você? Primeiramente a Deus, força de vontade. Não é fácil. Quem olha assim, o Marquinhos, coisa, muita gente fala, mas tem uma dificuldade muito grande atrás disso. Tive um apoio, igualzinho eu te falei assim, a gente precisa de crédito, banco ajudou muito. Essa parte de operação, você avançar, trabalhar, ter o serviço e dedicação. 7 às 7, 7 às 8, 7 às 10, telefone. Hoje eu comecei a trabalhar 4 horas da manhã. Pra você ter ideia, amanhã eu tenho um carro que vai descarregar na Amazon em Pernambuco. Eu tenho um plantonista que trabalha, faz tudo, mas 5 horas, que hora que é a descarga? 5? Beleza. 4h30 da manhã eu ligo pro plantão lá e falo, já ligou pro cara? Esse carro, a bateria funcionou? Tá lá, que não pode queimar a agenda, que o meu cliente tá esperando aquele produto. E ele confia em você. Confia Hoje em mim. você tem base aonde? Ó, tem... A matriz é no Espírito Santo, na Serra. Tem em Candeias, na Bahia, né? Na Bahia. Tem no Paraná, tem em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Salvador? Salvador é Candeias, né? Ah, Candeias Candeias é metropolitano de Salvador. Candeias, para Salvador, dá uma faixa de uns 40 quilômetros. Ah, entendi. Pertinho, metropolitana. tipo Serra, Viana, Vitória. Entendi. Ali no... legal. Marquinhos, queria agradecer a sua presença aqui. Sua história é muito legal. Se você quiser deixar uma mensagem para o nosso público, mas eu queria te agradecer de coração, cara. Eu acho que quem assistiu o seu podcast vai ficar emocionado com a sua história. É uma história de aprendizado, de superação. Queria te agradecer novamente. Obrigado, viu? Não, Júnior, obrigado você. Olha só, eu falo para todo mundo, o sol brilha para todo mundo. Agora, a pessoa que eu falo duas coisas. Primeiramente, Deus. E a outro cara tem que ter responsabilidade de vontade. E coragem. E pensar positivo. Nunca pensar negativo. Porque eu falo o seguinte, você ficou ali, que não vai dar certo. Não vai dar. Agora você fala que vai dar certo. Não é fácil. Quem fala assim, eu vou fazer que é... Primeira coisa, trabalhar. Trabalhar. E pensar positivo. E trabalhar. Tentar pegar o máximo de amigo possível para tentar alguma situação. Como eu já falei com você, Júnior, tô com um negócio aqui para me ler, um advogado, vê isso aqui para mim, que você já fez para mim já. Outras pessoas, então, ao meu redor, cara, tô com essa dificuldade aqui, você conhece fulano lá para interceder para mim, ou então dá uma ligada lá. Então, isso tudo ajuda muito. E, tipo assim, o Brasil hoje não é fácil, mas o Brasil tem uma oportunidade. Muitas pessoas estão desanimando. Tem, tipo assim, hoje tem muito YouTube aí que ganha uma grana, então os caras, vou por esse caminho, não vou mexer, trabalhar, mas o Brasil é de oportunidade. Não é fácil, mas se o cara trabalhar com vontade e não ter negócio de sábado, domingo, eu falo para esses meninos aí que hoje tem 20 anos, dormir 3 horas por dia, 4 horas, eu fiz isso, Júnior. 3 anos e meio, dormindo 4 horas. 4 horas. O cara que tem 20 anos pode fazer isso, pode trabalhar dia e noite. Eu imaginei, se tivesse Uber na minha época, eu dormia dentro do Uber, eu não ia parar não, dentro do carro, se tivesse Uber na minha época que não tinha. Então, o que acontece? O sol brilha para todo mundo, eu agradeço por você ter me chamado aqui, fico muito lisonjeado pela essa coisa aqui. Quero agradecer também você, muito obrigado, precisar de qualquer coisa, eu estou sempre junto com você, eu sou muito grato por tudo, beleza? Beleza. Pessoal, até a próxima.